Olá, amigos da Rádio Energia Positiva. Estamos aqui com um novo quadro na sua rádio que chama-se Fé. E esse novo quadro eu vou fazer junto com meu grande amigo Walter Cunha, mestre de cerimônias. Ele é apômetra. É um cara que ele trabalha com o espiritismo, ele trabalha com a fé, ele trabalha em ciclos religiosos muito importantes. E que a partir de hoje nós vamos estar aqui para falar um pouco de todos esses assuntos que envolvem o espiritismo e religiões em geral. Eu, na verdade, sou muito mais aqui, como todos vocês que estiverem acompanhando o nosso quadro, é um espectador. Porque, na verdade, o Walter é o cara que vai ter essa palavra. Eu vou estar aqui debatendo, fazendo a resenha com ele e tudo, mas ele é o cara que vai ter essa palavra que vai tentar, pelo menos, te direcionar ou te dar uma luz em algum assunto, alguma coisa assim. Boa noite, Walter. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, Silas. Boa noite a você que está nos ouvindo na Rádio Energia Positiva. Um grande abraço e muita luz a todos. É isso aí, Waltão. Vamos começar, Walter. Falando hoje, a gente acho que seria legal, né? Estávamos até conversando um pouco antes de começar as gravações desse programa, sobre espiritismo. Fala um pouco pra gente o sentido real disso, de espiritismo. Então, o espiritismo, eu vejo hoje como sendo realmente o consolador prometido que a Bíblia tanto falou. Porque ele veio trazer para a gente mais esclarecimento e o entendimento de muitas coisas que outras religiões, apesar de o espiritismo não ser uma religião, ser apenas uma filosofia de vida, tá certo? Com relação a muitos questionamentos que ficaram a respeito da vida, principalmente após a morte. E hoje essa explicação ela é mais contundente com a filosofia espírita. Certo. Existe, lógico, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu segmento, cada um tem a sua fé, não é verdade? Mas muita gente, uma coisa que eu acho que muita gente, por exemplo, o cara é católico, o outro é budista, o outro é testemunho de Jeová, o importante para mim é o cidadão ter a fé dele, entendeu? Ele confiar e crer naquilo, porque eu acho que Deus está dentro da gente. Deus é as suas atitudes. Então, se você é um cara do bem, se você é um cara que faz as coisas corretas, um dia você vai ter um caminhamento certo depois que você partir daqui. Todos nós teremos esse caminhamento segundo o Espiritismo. Ou seja, não existe céu ou inferno. Todo mundo vai ter o seu encaminhamento. Quando, a partir do momento que a gente sai dessa vida para ir para um outro plano, todos nós temos um encaminhamento. Mesmo aquele que não crê em nada. É aquele cara que não crê em nada. O encaminhamento é para todos, né, Walter? Com certeza, Silas. Como você falou, não existe céu nem inferno. Para mim, céu e inferno são apenas estados de espírito. Eu posso estar sentado numa cadeira ao teu lado, está vivendo o inferno, e você está vivendo o céu. E, portanto, nós estamos praticamente no mesmo ambiente. Então, e o que leva a essa sensação, vamos assim dizer, de céu e inferno? É justamente o teu estado de espírito, o estado de espírito que a pessoa se sente. Como ela está pensando, como ela está agindo, o que ela está sentindo dentro dela, o que ela está fazendo. E é justamente isso que leva a esse estado de espírito. Nós, como cristãos aqui no Brasil, a maioria da população cristã por quê? Porque eles seguem os ensinamentos, nós seguimos os ensinamentos de Cristo. E fica a pergunta, que religião Cristo propagou? Cristo, ele era judeu, mas ele não propagou religião alguma. Ele propagou o amor, a caridade, o amor a Deus e ao próximo, fazer a caridade. Isso não é religião. Então, o fundamento para que nós possamos evoluir como pessoas e conosco, quem estiver ao nosso alcance e ajudar, é justamente ter a fé e fazer a caridade. No Espiritismo se fala muito isso. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação para nós, porque nós todos fazemos parte de um todo.
E se você, Silas, não estiver bem, o Walter também não vai estar bem. E isso, o mundo inteiro. Nós fazemos parte de uma engrenagem que é o todo. E enquanto todos não estiverem simultaneamente agindo da mesma forma, com amor, com caridade, com respeito, sabe, um pelo outro, infelizmente nós vamos estar vivendo num mundo e que ainda vai faltar muito para o nosso crescimento. Então, a fé inabalável é uma coisa primordial para que nós possamos crescer e, com isso, levarmos quem estiver ao nosso alcance de realizar essa caridade. Concordo. Hoje a gente repara, né? Muitas vezes as pessoas falam que falta religião nas pessoas. Eu não acho que falta religião, na minha opinião, tá? Eu acho que falta, na verdade, mais compaixão, mais amor, mais respeito. Não é religião. Não adianta também, porque tem um monte de gente que vai para a igreja, mas que aquilo ali não serve para nada. Só serve para deixar a pessoa mais tapada do que nunca. Então, a pessoa não é religião que está faltando. Está faltando a pessoa ter compaixão, a pessoa ter mais fé, a pessoa ter mais amor, respeito pelo outro, porque vivemos num mundo meio maluco, entendeu? Quase ninguém respeita ninguém. O mundo virou de ponta cabeça, não é só no Brasil, é no mundo. O ser humano mudou muito, talvez por causa da pandemia e tudo mais. Então o ser humano mudou bastante. Então, hoje em dia, quem vive da maneira que nós vivemos, que faz o que nós fazemos todos os dias, o cara acorda de manhã, o cara vai trabalhar, o cara pega trânsito, o cara vive aquele estresse, a pressão do trabalho, a pressão por 1 milhão de coisas que é a nossa vida atual, e aí se diz muito de religião, mas o amor do Espiritismo, onde entra em volta? O amor no Espiritismo, Silas, o que acontece? Está justamente no ato em você se entregar pelo próximo. Entendeu? Como você falou, muito bem dito, talvez possamos até ser criticados por causa disso, mas a religião, ela não é um fundamento básico para a gente, mas apesar de que eu acho que ela tem muita importância, por quê? Porque ela dá um norte para a maioria das pessoas que ainda não desenvolveram completamente ou de uma forma mais clara esse amor no coração. Porque é muito fácil eu falar que eu amo você, que é meu amigo, eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, meus parentes, mas e o vizinho que me perturba? Eu não amo, eu desejo mal para ele. O chefe, o colega que é de outra camisa de futebol, entendeu? Não existe isso. Então, o amor, ele é cego, ele não vê para quem. Então, faça o bem, não importa a quem, não é isso que diz lá nas Escrituras? Então, não importa quem esteja na minha frente, se ele torce para o mesmo time, se é do mesmo partido político, se ele gosta da mesma comida, se ele profeta a mesma religião. Não importa. Então, a religião não é importante. O que Jesus nos falou que amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo quem é? Ele não distinguiu as características desse próximo, porque não interessa. O que importa é que se nós fizermos o bem ao próximo, isso é importante. Isso que chama amor, é um sentimento, é uma ação. São atos que você faz de bem ao próximo. E não uma coisa que depende de eu frequentar uma igreja, um templo, ou o que for. Como você bem disse, eu posso frequentar um templo, uma igreja, ou o que for, e sair dali dando tiro. Então, cadê o amor? Eu fui ali para agradar a sociedade, para dizer que eu tenho uma religião ou algo parecido? Então, hoje é mais fácil você ver uma pessoa que se diz ateu fazer a caridade, ajudar o próximo sem se preocupar em retorno ou coisa nenhuma, do que aqueles ditos religiosos que vivem dentro de um templo, de uma igreja ou o que for, e saem dali simplesmente blasfemando ou tratando mal o próximo, né? Então, o amor, ele tem que estar dentro da gente e nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, uma coisa que a gente sempre repete, que é muito importante para todo ser humano, é a gente vigiar sempre os nossos pensamentos, as nossas atitudes e os nossos sentimentos, porque isso vai dizer quem a gente é.
Concordo totalmente. Inclusive, um grande ateu, né? Pode chamar de grande ateu, mas um cara que era ateu e morreu ateu era o grande Ricardo Boechat, grande jornalista. E no enterro dele, a esposa dele falou uma coisa muito interessante. Ela falou: ele era o ateu mais cristão que eu conheci na minha vida, porque era um cara que ele só fazia o bem para as pessoas. Então, quer dizer, era um cara que ele praticava o bem. Exato. Não tinha a religião, não acreditava em Deus, não acreditava, acreditou que o ateu, na sua grande maioria, ele acredita que o dia que ele apagar o olho, definitivamente, acabou tudo. Não vai ter uma nova vida, não vai ter uma nova experiência, nós vamos passar para um outro plano. Ele acredita que ele acabou. Então, o ateu, ele não acredita em absolutamente nada. Ele acredita que morreu, acabou. E isso, o cara, às vezes, ele pode ser ateu. Eu conheço outras pessoas que são assim e que também têm um coração fantástico. Mas o cara, ele não porque a pessoa, não é porque é ateu, que também, o dia que vai embora, acabou. Não, vai ter, porque o plano é igual para todos. Todos nós estamos, na minha opinião, num eterno aprendizado. E esse eterno aprendizado que nós voltamos e vem de novo e vai, entendeu? Até você, no meu pensamento, né? Até que chega um ponto que você atinge a plenitude. Aí talvez você já não precise mais estar indo, voltando e tal. E existe um nome para isso, Walter? A pessoa que atinge essa plenitude e não volta mais, ou isso não existe? Vai voltar o resto da vida? Não, existe sim, Silas. E o que acontece? Esse aprendizado, aqui a gente fala muito em sofrimento, né? Eu não sou muito a favor de falar essa palavra, porque a verdade é que nós devemos agradecer, mesmo o chamado sofrimento, por quê? Porque ele nos eleva, ele nos fortalece, ele nos faz crescer como ser humano. Entendeu? Então, o que se chama de sofrimento, eu prefiro usar a palavra aprendizado. Então, o aprendizado, a gente, às vezes, dependendo do nosso estágio, é através do sofrimento, o que dizem sofrimento. Então, o que acontece? E, pouco a pouco, a gente vai evoluindo. O ser humano, ele não evolui, não tem como ele evoluir de uma vez só. Por isso, o Espiritismo acredita muito na reencarnação, fala-se muito na reencarnação. Por quê? É um atributo de Deus para que comprova a perfeição dele. Porque, por que então diríamos o seguinte, uma criança nasceu com defeito físico e a outra é perfeita? Porque, o que explicaria isso? Entendeu? Assim, então, para o ateu, foi um defeito físico, mas para quem acredita em Deus, ele vai falar o seguinte: não, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem que explicar isso. Então, a evolução, a reencarnação vai permitir com que você vá resgatando coisas que nós já fizemos indevidamente ou erroneamente, para que a gente possa evoluir e um dia chegar nesse estado de espírito, o que a gente fala quando a gente atingir a quinta dimensão, nós estamos da terceira para a quarta, atingir a quinta dimensão, que aí nós já nos depuramos nossa alma e já não há necessidade de a gente reencarnar no plano físico. Mas pode haver a reencarnação? Pode sim. Pode, no caso em que você venha como uma missão de auxiliar uma pessoa, um grupo específico a evoluir. Então, a gente vem como missão, mas já seria dispensável essa reencarnação. O que, para a pessoa que é o ateu, vamos assim dizer, o que talvez falte para ele seria justamente a fé. Porque, como ele não acredita em Deus, quem tem fé? Quem acredita em Deus. Quem não acredita em Deus não vai ter fé. Ele faz a caridade, ele ajuda o próximo, mas ele só espera o quê? Um dia ele vai chegar ao fim. E ali acabou para ele, não é isso? Então, a expectativa dele fica um pouco vaga com relação à fé. Não que ele não tenha, mas vai ficar falha, no meu modo de ver. Então, a pessoa que acredita em Deus, ela vai ter fé, porque ela sabe que tudo na vida é passageiro, tanto o bem quanto o mal. Então, a gente tem que saber, por isso repetimos, saber agradecer todas as
as passagens que temos na vida, boas ou não boas, porque todas nos ensinam e nos levam para o crescimento. E é com esse crescimento lento, que a gente não consegue numa vida, numa encarnação só, que um dia a gente vai atingir um estado de espírito que chamamos de nirvana, né? Que é aquele estado de perfeição, onde a gente já está dispensável de reencarnar neste plano físico. Porque existem outros planos espirituais, outros mundos bem mais evoluídos do que os que a gente vive e que um dia nós faremos parte. Sensacional. Perfeito, perfeito. Bom, chegamos aí ao fim desse primeiro programa, que é um programa, nós vamos fazer esse programa a cada 15 dias, vai estar no ar na Rádio Energia Positiva para vocês, onde nós vamos falar sobre vários temas. O próximo, Walter, a gente pode falar da apometria, é isso? Pode ser apometria, isso, uma técnica energética de cura. Perfeitamente. E você, se tiver alguma ideia de alguma coisa que você quer aqui, que nós abrangemos o tema, que nós entremos no tema, você dá um toque, coloca aí nos comentários, fala com a gente, que a gente vai procurar levar para você o conhecimento que for necessário para isso que tivermos, né? Ninguém é tão assim, né? Ninguém é soberano em nada. Mas vamos tentar levar para vocês, correto, Valtão? Correto, Silas. Eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, estar aqui no canal da Energia Positiva, agradecer a cada um ouvinte que participou conosco aqui, e estaremos aqui de volta para conversar mais um pouco, trazer um pouco do nosso conhecimento. Como você falou, nós não somos sumidade em nada, apenas vivemos, estudamos e tentamos aprender o máximo para poder levar ao próximo um pouco de conhecimento, um pouco de conforto, um pouco de melhora na vida. Perfeito. Walter, rola alguma oração aí? Vamos fazer uma oração, porque sempre é bom agradecer a Deus, né? Então, vamos nesse momento elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, através de Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe protetora, e agradecer por esse dia, por tudo que tivemos, por tudo que recebemos, por tudo que somos e até pelo que não temos. Agradecemos, inclusive, pelos nossos inimigos, porque eles nos ensinam a ter humildade. E agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, trazendo um pouco do teu conhecimento, da tua palavra, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a todos que nos ouvem, e que possa ser de proveito para que leve uma palavra de conforto e de força para que eles lutem pelas suas vidas serem cada dia melhor. Agradecemos, Pai, e te pedimos a tua bênção a todos que nos ouvem. Que a luz esteja no caminho de todos. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Chegamos ao fim de mais um programa Fé. Daqui 15 dias a gente está de volta com mais um bate-papo muito legal para vocês aí sobre religião, fé e outros assuntos. Valeu, Valtão. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço, Silas. Fica com Deus. Gratidão por estar aqui contigo. Amém. Amém.